Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Informalidades, hoje o Informalidades no masculino, e vamos ter na produção e na imagem o David Braga, eu chamo-me Henrique Ribeiro, os nossos comentadores são o José Carlos Pires, o Daniel Simões, o José Simões, o João Carvalho e o Rui Santos. 2 dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, tínhamos mesmo que falar de eleições. E vamos começar com eleições europeias. O PS, a nível nacional, o PS perde o mandato, o Chega ganha 2 mandatos, com uma percentagem muito inferior às nossas legislativas, embora não possa haver comparações. A IEL ganha 2 mandatos, o BE 1, perdeu 1, a CDU perdeu 1 também. Todos os outros não elegeram nenhum eurodeputado. José Carlos Pires. Primeiro de tudo, muito boa noite a todos lá em casa, também a todos vós, os nossos tertulianos que estão aqui. Fazendo uma breve resenha, poderei dizer, começando pela abstenção. Portanto, houve um menor número de abstenção, apesar de ser um fim de semana prolongado. Eu penso que o mau tempo teve alguma influência, mas os 250 mil votos antecipados e também o voto por mobilidade ajudou a que as pessoas tivessem, portanto, uma maior... Apesar de não ser ainda uma percentagem que se calhar todos nós gostávamos que tivesse, mas foi uma percentagem um pouco, penso que perto de 7%, fomos o 5º país na Europa que mais subiu e, portanto, mais 7% são números que são de considerar. Em relação aos resultados eleitorais, vou começar por quem ficou em primeiro até acabar até o último, para ser rápido e depois poderemos passar. Em relação ao PS, o PS é como quando foi com o PSD nas legislativas, é uma vitória mínima, mas é vitória. É verdade que perdeu um mandato, mas também as circunstâncias são diferentes. É chamada vitória mínima e, portanto, é uma vitória que, essencialmente, a cúpula do Nuno Pedro vai, de certeza, tirar dividendos. Em relação ao PSD, teve um resultado para quem está no governo e para quem tem um jovem que, apesar de ser comentador e ter algum conhecimento das pessoas, não era aquela figura como se fosse, por exemplo, um Rui Moreira ou uma pessoa assim muito conhecida, mas teve um resultado que se pode dizer que é apreciável e que, portanto, é jeitoso. Em relação ao Chega, que começou com aquela perspectiva de ganhar e depois foi descer para 6, 5, 4, possivelmente teve o resultado de 2 deputados e os número de votos que penso que sejam mais ou menos as pessoas que são fiéis ao Chega e que, em relação às legislativas, tem menos, porque nas legislativas houve mais um voto de protesto e esse voto de protesto foi, portanto, no Chega e, portanto, estes 300 e tal mil penso que é o resultado. Em relação à iniciativa liberal, há a figura da primeira pessoa da iniciativa liberal. Não sabemos se ele não tem saído em termos das listas para as legislativas, se é o primeiro, se a iniciativa liberal não teria um resultado diferente e que podia alterar o quadro político nas legislativas com um resultado diferente daí, é coisa que nunca saberemos, mas é verdade que aqui teve um bom resultado. Em relação ao BE, dos 2 deputados que tinha, realmente ficou com 1, era difícil, tinha uma pessoa também muito conhecida, teve se calhar um valor inferior ao que toda a gente pensava e que também as sondagens diziam. A CDU, na minha opinião, lutou um bocadinho contra tudo e todos. Basta ver que na sexta-feira no Jornal Política vinha em letras garrafais os 2 deputados da CDU lá na Europa são os principais amigos de Putin e da Rússia, portanto, mas o João Oliveira aguentou-se, portanto, tem um lugar, fez uma boa campanha também. Em relação ao LIVRE, a não entrada da sua principal figura, do Rui Tavares, que só foi lá uma vez, talvez tenha tido alguma influência em não ter sido, portanto, o LIVRE ter entrado no Parlamento Europeu, apesar de ter uma votação jeitosa, se assim se pode dizer, mas o Rui Tavares é a imagem daquele partido e, portanto,
não entrou. Em relação aos outros países, o ADN que toda a gente falava, que tinha uma pessoa à frente que era muito conhecida, comentadora de várias televisões, de jornais, com páginas inteiras nos jornais, que já andou por vários sítios, um bocadinho como o Feijão Frade, que andou a saltitar em vários partidos, não atingiu, portanto, o que era pretendido pela mesma, que era entrar na Europa. Em relação aos outros partidos, portanto, há votações residuais muito inferiores há 4 anos. É preciso considerar, por exemplo, os PTPs e os outros partidos inferiores há 4 anos. Em relação a um outro vencedor, eu penso que António Costa também é vencedor destas eleições. E porquê? Porque Montenegro, nosso primeiro-ministro, abriu a porta do apoio do nosso governo à entrada dele na Europa. E, portanto, António Costa nem foi à campanha, para não arranjar anticorpos e não estar, possivelmente, na campanha, a dizer mal daqueles que poderão ser os apoiantes dele na entrada na Europa. E, portanto, com o nosso primeiro-ministro a dar-lhe a mão. Há uns aninhos atrás aconteceu ao contrário. Sim, o PS apoiou, portanto, a entrada. Portanto, mas se ele vai à campanha eleitoral, podia depois criar ali alguns anticorpos na campanha eleitoral, uns discursos um bocado mais inflamados, depois as pessoas dizem assim, mas este gajo esteve aqui todo a dizer mal e agora nós vamos apoiar. Portanto, eu acho que teve ali um bocadinho resguardado e, portanto, penso que vai abrir o caminho para a Europa. É uma estratégia política. Sim. Claro que é de estratégia. Neste momento, os melhores nos países. Sim, também acho. Isto é sumariamente, pois. São tópicos. Sim. Daniel. Ora, boa noite Henrique, é um gosto estar aqui. Cumprimentar aqui os colegas painel, mandar aqui um abraço ao Miguel Ramos. Pois é, está diminuído, mas... É verdade, um abraço das melhores. Por questões de... Saúde. Nem é questões de saúde, tecnicamente ele diz que está tudo bem com ele, não é? Mas uma questão de salvaguarda é sempre bem-vindo e faz sempre falta aqui a sua participação e a sua opinião. Relativamente às eleições, eu só me vou pronunciar pelos partidos que elegeram. Na minha opinião, o grande vencedor da noite foi realmente a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal teve um resultado muito bom. Aliás, a Iniciativa Liberal, à semelhança de quase todos os outros partidos, jogaram traduzindo isto para um jogo de cartas, os ases de póquer. Né? João Coutinho Figueiredo, ex-líder do partido, uma figura de proa, com muita exposição mediática, figura na Assembleia da República. Acho que fez uma boa campanha e conseguiram um bom resultado. Até ninguém esperaria isso, que chegou ali, se bombear, como chega. Aliás, a luta foi entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Digamos que o Bloco de Esquerda tem uma figura também lá, um as de póquer, lá está, digamos assim, mas fez um pouco pela vida, não é? Acho que é um pouco a sobrevivência à medida, se bem que a Catarina Martins fez uma boa campanha, muito experiente em debates televisivos, uma pessoa experiente, portanto há muito pouco a dizer sobre isso. Relativamente à CDU igual, ele também é um bom candidato, mas lá está. Foi insuficiente para aquilo que o eleitorado, assim, para a escolha do eleitorado. Relativamente ao Chega, o Chega, na minha opinião, fez uma campanha um pouco aquém daquilo que eram as expectativas de toda a gente, do eleitorado. Na minha opinião pessoal, penso que a escolha do candidato do Chega não ajudou muito. Estamos a falar de uma pessoa que tem um grande currículo, 40 anos de diplomacia, sim senhor, mas em termos de exposição mediática, em termos de uma questão de um preparo para umas eleições, para debater com políticos experientes, penso que não passou uma boa, não fez uma boa campanha, ou seja, não foi um candidato bem preparado. O Chega tem lá muitos candidatos que poderiam, por exemplo, uma Rita Matias, até para ombrear com o próprio Bugalho, enfim, mas isso são escolhas da direção nacional do partido e optaram, pronto, isto. Há que aprender com os resultados e tirar ilações e continuar o caminho. Achas que foi um problema de candidato? Considero que sim. Na minha opinião, considero que sim. Não achas que, por exemplo, como já aflorou ali o José Carlos Pires, nas eleições cá... Um voto de protesto. Não, eu não acho que foi um voto de protesto. Eu acho que foi um voto contra os outros todos.
ou contra os partidos da área do poder, PS e PSD. Sim, mas isso acho que foi mais um voto contra. E neste momento não tinham ninguém para votar contra, portanto não foram votar, não puseram lá os pés. Bem, eu tenho uma visão que é assim, estamos a extrapolar a realidade nacional para os europeus. Para já a abstenção foi o que foi. E aliás, não são só os portugueses que não votam. Na Europa também 50% da população não votou. Portanto, as pessoas não dão a devida importância às eleições europeias, porque é da Europa que vem depois tudo o que é leis, etc, e que interfere nas soberanias nacionais. Enquanto as pessoas não acordarem para isto, vamos ter esta pouca importância que se dá às eleições europeias. E como também não deve ser nada que os afete, nem nada que seja aqui no seu dia-a-dia, em termos, lá está, questões nacionais, as pessoas têm pouco interesse. Acredito que tenha sido, talvez, a base militante do Chega que tenha votado, mas muita gente nem sequer se deu ao trabalho de votar, nem no Chega nem nas outras. Portanto, enfim, mas isso é a minha opinião. De qualquer das maneiras, o PSD apresentou, o PSD não, a AD apresentou o Sebastião Bugalho, um jovem, uma TV star, não é? Pronto, que lhe deu alguns méritos e que o projetou até, mas se calhar não foi bem o resultado que queria ter. O Sebastião Bugalho é um jovem, com a exposição mediática que tem e a captação de votos jovem, aspiravam um bocadinho mais. Não é dizer mal, mas nos debates, em termos de comportamento, parecia quase a André Ventura. Eu não levo isso a mal, nem tenho nada a ver com isso. Aqui isso é uma questão que alguém... lá está. O Sebastião Bugalho é um jovem, na minha opinião, inteligente, um pouco arrogante, que aqui ou ali... Eu nunca vi o André Ventura interromper um mediador. Isto é a mesma coisa que eu te interromper aqui e fazer perguntas ao João Carvalho, por exemplo. Ainda é pior que a Ventura. Portanto, eu não ia entrar por aí. Mas pronto, isso vale tudo. A Marta Temido, uma pessoa com muita experiência, esteve no governo, enfim, saiu pelas razões que saiu. Mas pronto, uma pessoa que sai por incompetência, ou por isto, ou por aquilo, não interessa. São os candidatos que há. E as pessoas votam nas forças políticas. Aquilo que eu espero é que eles, efetivamente, na União Europeia, representem bem os portugueses e dignifiquem o voto que as pessoas depositaram neles. Juntamente das suas famílias políticas. Sim, senhora, já vamos falar mais para a frente das famílias políticas. João Carvalho. Olá, boa noite então a todos os presentes e em relação ao ausente, ao Miguel, desejar-lhe que efetivamente os resultados do teste que fez não se traduzam numa doença. Por acaso é curioso que nós temos andado um bocado afastados da questão do Covid, mas ele continua aí. E de facto nós temos esquecido um bocado de ter certos cuidados, e agora que vai entrar o verão e as festas e que vai haver grandes ajuntamentos, etc., já agora aconselhar a todos, nomeadamente a quem nos está a ouvir, tenham cuidado com isso, continuem pelo menos a ter cuidado com as proximidades e já agora fazer testes, porque foi aqui que aparentemente o Miguel também fez. E bem, relativamente às eleições, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que Portugal é um país muito original, nomeadamente na política. Vejam só, é o único país em que dois partidos que perdem metade da sua representação no Parlamento Europeu festejam ruidosamente como se tivessem ganho um Euromilhões. Isto é mesmo só em Portugal é que acontece. Só em Portugal. É muito original, de facto. E o pior não é só isso. É que esta derrota vem na sequência de outras derrotas nas legislativas, nas regionais. E, no entanto, festejam ruidosamente. Sinceramente, isto é mesmo original. É mesmo Portugal. Portugal é assim. E, de facto, é neste contexto que nós vivemos. Podiam ter razões para festejar, se a perspectiva deles, se calhar, era de... Eu não sei qual é a perspectiva. Eu sei é que, efetivamente, eu não estou na cabeça deles, nem nas perspectivas deles. E o mais engraçado é que nos discursos de encerramento do dia, nem sequer se referem à questão da derrota. Não é? O pior não é isso. É para quem é que eles perderam. Para quem é que eles perderam. E neste caso inclui o PS, também perdeu um eurodeputado. É claro que o PS tinha alguma razão para fechar, porque em termos numéricos ganhou, não é? Mas perdeu um deputado. Portanto, o único partido que não perdeu, os únicos partidos que não perderam, foi o PSD e o CDS, que mantiveram a sua representação. E, portanto, há que perguntar para quem é que PS,
Bloco de Esquerda e CDU perderam. Perderam para aqueles que tiveram eurodeputados e não tinham. Foi o Chega, que elegeu 2 eurodeputados, e a Iniciativa Liberal, que elegeu outros 2 eurodeputados e que não tinham. E, portanto, isto é que devia dar que pensar aos políticos portugueses, nomeadamente a todos nós, não é? O que é que isto continua a dizer? E é claro que aqui vou ter que referir a questão da Iniciativa Liberal. É claro que a Iniciativa Liberal está com um problema. Ganharam, tiveram 2 deputados, mas o problema foi que o anterior líder que se tinha demitido foi o cabeça de lista e foi ele que protagonizou este resultado da Iniciativa Liberal. Eu não sei como é que o atual líder da Iniciativa Liberal vai reagir a isto. Ele já tinha problemas internos que se afastaram, alguns querem fundar um partido, etc. Mas agora vai ter também o problema, de facto, do protagonismo, do carisma do anterior líder, que continua a fazer sombra sobre ele. Portanto, eu penso que a Iniciativa Liberal talvez não tivesse tantas razões para festejar se pensasse um pouco nisto, não é? Nesta questão de o Coutrinho continua a ter melhores resultados que o Rui Rocha. Em relação ao Chega, em relação ao Chega, é evidente que o Chega é André Ventura e só André Ventura. Quando tentam dar algum protagonismo a outra pessoa, dá barraca, não é? Mesmo que o André Ventura tenha andado sempre com o embaixador ao colo. Mas pronto, e nos cartazes, etc. É claro que isto não justifica só o resultado do Chega. Para mim, o resultado do Chega é, em parte, uma vitória, porque de facto não tinha ninguém, passou a ter 2, não é? Mas o que nós vamos ver em relação ao Chega é que, e já se está a desenhar na Madeira outra vez, porque já estão a anunciar que vão votar contra o programa de governo do Albuquerque e se calhar vão provocar eleições antecipadas, o que é muito engraçado, é uma circunstância. O não é não do Montenegro tirou interesse no voto no Chega, evidentemente, porque os eleitores estavam à espera que o Chega fosse para o governo. Acreditavam nisso, porque o Ventura falava nisso a torto e a direito. Ora, como esta ideia de ir para o governo borregou, não é? Os eleitores desinteressaram-se de votar no Chega. Achas que foi isso? Eu acho que sim. E depois há outra questão. É a postura do Chega, como vingança do André Ventura, empurram para votar todas as questões que o PS mete à frente para aprovar no Parlamento, mesmo questões que eles no passado não quiseram saber disso. E é claro que os eleitores não devem ser indiferentes a esta aliança tácita entre o Chega e o Partido Socialista, e que vamos ver agora como é que vai ser na Madeira, que vai ser a maior barraca se efetivamente o programa do governo for chumbado com os votos do PS e do Chega. É evidente que a André Ventura vai ter que se desmascarar, não é? Outro aspecto, Montenegro foi muito inteligente na noite eleitoral, no discurso que fez, porque lançou umas farpas para dentro do Partido Socialista. A primeira foi elogiar toda a montagem do sistema eleitoral, nomeadamente o voto em mobilidade, não se escusando de citar o anterior Ministro da Administração Interna, o José Luís Carneiro, que é, dentro do Partido Socialista, uma facção mais moderada e que poderá equilibrar um bocado as votações na Assembleia da República, no sentido do Pedro Nuno Santos não vir para lá disparatar e fazer das suas, não é? E, evidentemente, a seguir, o anúncio, naquele momento, do apoio da AD, note-se, não é o apoio do PSD, é o apoio da AD. Ele falou por ele e falou pelo CDS, não é? O apoio da AD à escolha de António Costa para o Conselho Europeu. Nós já sabemos que, efetivamente, isto até, quem gostar de teorias da conspiração, até há de dizer que o António Costa se demitiu porque já sabia que a seguir, quer o PS ganhasse, quer o PSD, tinha a garantia do apoio de Portugal à sua ida para o Conselho Europeu. Mas isto da parte de Montenegro é o que se chama preparar o dia seguinte, não é? Mas alinhas nessa teoria da conspiração? Não alinho na teoria da conspiração. Eu estou a dizer que pode haver pessoas que vão falar nisso, não é? Mas isto, de facto, dentro das correlações políticas na Europa, não é? E daquilo que sai
no Parlamento Europeu, que é mais ou menos o mesmo que havia, não é? Digamos que o Partido Popular Europeu fica com a presidência da Comissão e o Partido Socialista fica com a presidência do Conselho Europeu, no qual o António Costa está muito bem posicionado para ser o escolhido. É claro, eu devo dizer, em relação à campanha da AD, que faltou uma coisa. Faltou uma coisa que para mim foi muito importante, que foi falarem e usarem o trabalho que foram feitos pelos anteriores eurodeputados, que nos 2 mandatos anteriores, alguns deles, nomeadamente o José Manuel Fernandes e a Graça Carvalho, foram considerados os melhores eurodeputados do Parlamento Europeu, com decisões influentes, com domínio dos dossiês e chefia de vários dossiês, nomeadamente na agricultura e nas pescas, em que, efetivamente, isto não apareceu na campanha da AD e eu não sei porquê. O trabalho que fizeram os anteriores eurodeputados, porque ao fim e ao cabo era de eurodeputados que estava a falar, o trabalho que esses eurodeputados fizeram e que foram muito importantes. É claro que eu também tenho que dizer... E achas que isso aconteceu porque? Não sei, por deficiência da campanha. Agora, também não posso deixar... Deficiência ou... Deficiência, por falta de... Não é propositado. Portanto, falhou essa circunstância. Porque é a primeira vez que numa campanha eu não vejo as pessoas falarem do trabalho dos anteriores. Nomeadamente um partido, nas legislativas, fala-se do que se fez, não é? As coisas em que intervieram. Ali... E com o Partido Socialista aconteceu a mesma coisa, diga-se de passagem, mas pronto, isso cada um sabe de si. Mas falhou, de facto, o Partido Socialista até tinha mais eurodeputados, tinha 9, e o PSD tinha 6, o CDS tinha 1. O que se fez no Parlamento, e parecia, embora os temas europeus tenham sido debatidos... Um problemazinho técnico tirou-nos do ar, garanto que não foi nenhum atentado. João, podes continuar. Obrigado. Já estava a acabar. Estava a referir esta questão da circunstância do ADN ter ficado novamente muito perto da AD no boletim de voto e de a AD das eleições legislativas para estas. Não houve tempo, evidentemente, de mudar o que quer que fosse, porque esta coisa de mudar signos e de os registrar é uma coisa que demora tempo. Isto foi numa circunstância muito perto. Agora, não acredito que o ADN em circunstâncias normais tenha cerca de 1,4% e fica à frente do PAN. Isto não pode ser. Não pode ser. Porque o ADN normalmente tem 0,5% de coisa. E esse 1% que está aqui a mais, se calhar podia ter levado a AD a ganhar. Mas, para já, é isto. Depois, se calhar, eu gostava também de falar Foi o ADN da Europa. que fez a AD perder? Contribuiu. Também alinhas nessa de que há confusão de siglas? Sim, continua a haver, porque não houve nenhuma alteração. Ok. Rui. Então, boa noite aqui aos colegas. O Miguel que hoje não está presente, ali ao Braga que está ali atrás do telefone para toda a gente não ver, o que é ótimo. Eu sobre esta parte aqui do que o Sr. João estava a dizer, não concordo, porque até houve uma separação mesmo no próprio time de voto, não estavam tão juntos como aconteceu nas legislativas, e até próprio houve o cuidado de escrever por extenso o que é que cada partido dizia. Acho que foi mesmo a própria figura que trouxe os votos para o ADN, e que sim foi um casting bem feito, sem dúvida alguma, e que surpreendentemente tirou o pano das contas do Parlamento Europeu, como estava em 2019 com um eurodeputado. Dito isto, acho que também já não há muito para dizer sobre as eleições, não é? Já todos os colegas falaram. Não vejo o Chega que tenha sido realmente um erro de casting, dado que o próprio candidato pelo que se viu, mas também não se trata da luta do Chega neste momento no nível de votações, apesar do aumento que houve da extrema-direita, ou das votações da extrema-direita na toda a Europa, mas parece que isso é tema para daqui Já lá vamos a seguir. Já lá vamos daqui a pouco. Eu sinceramente sempre pensei que o LIVRE iria eleger o Paulo Perry, estava a fazer um crescendo durante toda a campanha. Talvez não contando com o apoio depositado possivelmente por Rui Tavares, se calhar, ou mesmo, e de outras figuras dentro do próprio partido, se calhar o resultado teria sido diferente, tanto que o
o LIVRE, se não me engano, em Odivelas, acaba por ficar à frente do próprio Bloco de Esquerda, em nível de votação. E não foi só Odivelas, noutros locais. O Bloco de Esquerda parece que por vezes não aprende a lição para fazer campanhas, é que este foco quase... Então a culpa é da campanha? Eu já falei nisto anteriormente e acho que o foco, estamos aqui sempre a focar na parte da extrema-direita e tem todo o valor e preocupados apenas com aquilo que a extrema-direita faz e não apresentar outro tipo de soluções, acho que perdem um bocado o rumo daquilo que poderiam fazer, porque há muito mais luta a fazer, para além de estar a apontar os dedos. Não és candidato, mas quais seriam as soluções que o Bloco devia ter apontado? Como lutador, quais as soluções? Sim, disseste que o Bloco não devia fazer a campanha a bater, Não devia apostar. mas devia apostar em propor soluções. Sim, exato, é todo. Na tua opinião, se é que tens sobre isso, quais eram as Na minha soluções? opinião, daquilo que eu vi, qualquer coisa era sempre a dizer do Chega isto, do Chega aquilo, e realmente apostar um pouco nas ideias sempre para transmitir a nível dos direitos das mulheres, o fim da guerra na Palestina, os direitos dos trabalhadores, todas as bandeiras que o Bloco lutava anteriormente e por vezes parece que vão ficar um pouco esquecidas. Ser mais ideológico do que reativo. Exatamente. Se bem que a parte da luta contra a extrema-direita ninguém tira o mérito, mas acho que há todo o seu espaço nesse sentido. Realmente, Catarina Martins foi uma escolha. eu sou suspeito por falar nisso porque Não não simpatizo, não faz parte da minha facção, vá por assim dizer. Mas no conjunto do Bloco era a ideal, na tua opinião, ou não? Acho que há mais valores dentro do Bloco, para além daqueles que são sempre conhecidos e são sempre as mesmas caras a aparecer. Suscitar o Louçã? Diga? Suscitar o Louçã? Nem sei se o Louçã estaria para aí virado, muito sinceramente. Acho que o Louçã já tem a vida dele mais que estabilizada, não sei se seria... Se calhar se o partido o chamasse era possível de ir, mas não creio que fosse ele a opção de o fazer. Realmente o Coutrinho agora vai trazer ali um dissabor dentro da iniciativa liberal. E realmente acho que a CDU não ganha, perde um número de deputados. O João Oliveira acho que fez uma excelente campanha dentro daquilo que se podia esperar. No geral, tirando o PS, a esquerda levou toda a porrada. E vamos ver se o PS realmente é de esquerda, não é? Pois, designação oficial. Não é? Porque aquilo que foi falado daqui a pouco é verdade, porque realmente a AD mantém os deputados, atendendo que em 2019 PSD e o CDS concorreram separado, não estavam coligados, mas mantém os 7 deputados na mesma. Eu tinha aqui uma coisa apontada, já me perdi. Fazes uma letra tão pequenina. Epá, pois, não é verdade. Eu poderia dar aqui uma buchazinha. Podes. Enquanto ele faz. Há aqui um fator, há bocadinho estava ali o João a dizer da perca do Bloco e da seria 2 para 1, é verdade, mas também há 4 anos, 200 e poucos mil votos, dava para eleger 2, e este ano foram 300 e tal mil votos para eleger 2. E, portanto, há esta perspectiva. Eu penso que a Catarina Martins e o João Oliveira tentaram ali apanhar um cheiro de 50, 160 mil, que normalmente são fixos, que não variam e que davam os tais 4% e deu para porque o Chega e a Iniciativa Liberal tiveram 300 mil votos e a CDU, por exemplo, há 4 anos teve 200 e poucos mil votos e teve 2. Depois há aqui um fator que para mim é bastante importante, não só nas eleições, até no nosso dia-a-dia. Tal como dizia o Dr. Pinto Balsemão há muitos anos, as TVs podem fazer Presidentes da República. E nós, quando olhamos para os comentadores da nossa TV, o que é que vemos? Muitas pessoas da área do CDS, do PSD, eu digo já os nomes se for preciso. PSD, Marcos Mendes, o Judite, o José Manuel Júdice, o que faz com o João Soares também, que é do PSD, e tem mais. Do CDS tem o Paulo Portas. Mas não há da esquerda? Não, já vou dizer. Do CDS tem o Paulo Portas, tem também a Meireles, Teresa Meireles, e depois há uma série deles do PS, não é?
Da esquerda também há. Mas por acaso, o único comentador que havia da CDU, no final deste mês O passado, Bernardino. rescindiram o contrato com ele. E isso foi público, veio em todos os jornais, portanto foi público. É o único comentador da CDU e rescindiram o contrato com ele. Foi estratégia? Não sei, eu não posso comentar aqui o que a direção da TVI pensou. O que eu acho é que deve Tem dar uma tempo. opinião. Eu penso é que era isso que eu ia emitir a minha opinião. Deve-se dar tempo a toda a gente. Não pode haver, por exemplo, 3 debates, ou 3 frente a frente, ou 3 semanais de uma pessoa do PS com só apoio do PSD. E isso há nos 3 canais. E, por exemplo, isto é mais que evidente que, por exemplo, desde de pessoas ligadas ao PSP como ligadas ao PS, há e muito maior número que todos. Do Bloco, normalmente vai lá a Marisa Matias agora e vai a Catarina Martins, que também ia antes disto. E o Fabiano? E o Fabiano. E da Chega vai a Rita. Vai quando? Não, eu tenho visto. No Correio da Manhã. E a Rita Martins Sim, teve- e no CNN é o número 2. Teve um problema Pedro Pinto. em que é maior. Frazão? Pinto. O Frazão depois vai à SIC. Mas isso são São entrevistas. residuais. Isso são entrevistas abundantes. Não entra. Agora, eu acho, como dizia a comentadora Carmo Afonso, na última página do Público, esta questão é uma questão que influencia. Porque há muita gente que vê a televisão e que depois come gelados pela testa na televisão. E a Carmo Afonso diz que alguns têm de lutar contra tudo e contra todos. E é verdade. E estamos a falar da Carmo Afonso, que também é comentadora na RTP1, e esteve a comentar as eleições na RTP1 desta vez. E portanto acho que aqui também estas apresentações constantes e estes itens constantes têm algum peso depois na questão do pró ou do contra. Vamos só dar ali um. Deixa-me só. Já, não, já vamos aqui. Pauzinho, pá. Dá só ali Isto é bem saltinho conta. para ele acabar. Falta tempo de antena, estás a ver? Não, para ele acabar. Para ele acabar o Mas raciocínio. também das legislativas, a figura que teve mais tempo de antena foi o Ventura, não é? Atenção. Foi Ventura, mas não foi pelos melhores motivos. Não era isso. Não interessa. Não era isso que faltava dizer. O que faltava dizer, realmente, estavam aqui a falar na questão do voto em mobilidade e antes, é de enaltecer todo o trabalho que a Secretaria-Geral teve para que isto acontecesse como deve ser. Para quem esteve, e o Braga esteve nessa parte como técnico de apoio, no dia do teste parecia que ia ser o fim do mundo e realmente foi um trabalho extraordinário durante uma semana, tudo colmatado, poucos problemas no dia das eleições. Tiveram, quem estava do outro lado na Secretaria, estava constantemente em contato com todas as câmaras municipais e no final toda a gente ficou, eu pelo menos fiquei, eu acompanhei o processo todo desde o início. Correu bem. E correu, para quem no sábado, ou no dia do teste, para ser o fim do mundo, não funcionavam os credenciais, os computadores, não havia rede, toda a gente, ai meu Deus, que isto vai ser o problema. No dia 2, quando nós começamos, de manhã, a ver os computadores a ficarem todos ligados, redes, antes das 8 da manhã já 90% dos computadores estavam todos ligados em rede, tudo pronto para arrancar antes das 8 da manhã. É de enaltecer o trabalho que eles tiveram. É só isto. Já agora era para tentar, embora por ciclos eleitorais seja mais complicado, mas era tentar nas próximas. Nas presenciais. Isto foi só um círculo, não é? Sim, em círculos únicos isto funciona. Muito funciona. Nas presenciais, nas autárquicas deve ser muito complicado. A não ser que o voto também se tornasse eletrónico. Mesmo assim, há sempre quem levante questões de segurança e da associação daquela pessoa que está ali a votar naquele partido A ou B. E isto também é um bom tema para um dia destes falarmos. Vamos falar uma com renovação do próprio sistema eleitoral e a forma como as coisas são feitas. Sim, senhora. Daniel. Eu só queria dar aqui uma Não, agora é tua vez. Queria dar aqui mais chegazinha sobre estas questões as questões mediáticas da televisão, etc. Aliás, o Chega apresentou agora uma comissão de inquérito na Assembleia da República à diretora da ERT, exatamente o contrário do que acabou aqui de dizer, que é o tempo de antena que se dá a forças, comentadores
forças políticas de esquerda, nomeadamente algumas com menos expressão até que o próprio Chega, e no entanto o Chega não tem nenhum comentador, estamos a falar não é um comentador que vai a um telejornal fazer o seu comentário, estamos a falar de programas, inclusive, que há, sei lá, o Eixo do Mal, é de programas que há por aí, e bola do Chega, está lá nenhum, portanto, e também, não sei se os programas que você vê são seletivos, mas, pronto, mas de qualquer das maneiras, mas acho que, tudo bem, mas eu não acho que não é por aí que os resultados, isso não influencia muito os resultados. O que influencia os resultados... Olha que sim, olha que sim. Não. Talvez a comunicação social em si, com um ano de notícias, talvez, e enfim, ele falava aqui há pouco que há uma exposição em demasia ao próprio André Ventura, mas não é positivo, é sempre pelo lado negativo. Essa é que é a verdade. E foi essa parte que esqueceste de dizer. Fala mal de mim, mas fala. Preciso é publicidade, não é? Bom, vamos voltar aqui um bocadinho então ao tema que é da Europa. O que eu queria dizer é que, neste momento agora, o partido mais votado foi o PPE, da família da AD. À cabeça tem Ursula von der Leyen. Íamos falar a seguir. Peço imensa desculpa. Pronto, avança. Mas posso abrir as hostilidades? Avança. E queria dizer que esta senhora, neste momento agora, está a iniciar um processo, por acaso eu gostei do nome, que chama-se Spitzenkandidatin. É um nome muito engraçado. Isto para garantir mais 5 anos à frente neste caso, da União Europeia. O namoro que é italiana, não sei. Vamos ver. Portanto, ela tem que garantir, como garantiu o apoio dos socialistas e dos liberais, teve coligado em cooperação, mas, pelo que tu acabaste agora de dizer, não sei se a esquerda vai olhar para isso com bons olhos. Portanto, ela vai estar aqui com alguma dificuldade em querer, ou seja, em agregar apoios para a sua candidatura. Mas também tem que se compreender que há um crescimento da direita mais à direita, para não chamar outra coisa, na Europa toda. Não é? Não devemos ter medo dos nomes. Não, direita radical. Sim. Pronto, assim está Pronto. certo. Direita mesmo. Assim está certo. Sim, porque o centro-direita não tem nada. É mais centro-esquerda que direita. Mas pronto. Digamos que a Giorgia Meloni teve um excelente resultado em Itália. Já para não falar da Le Pen, né, que basicamente quase que humilhou o Macron. Na Holanda. Penso que na Alemanha também os socialistas não ficaram bem classificados. A Hungria já sabe, mas enfim, o Orbán não faz parte das famílias, é não inscrito. Mas, digamos por aí. Qualquer das maneiras. Mas os não inscritos também contam. Como? Também contam. Os não inscritos e Sim, e também aqueles contam, que não sabem também onde é que contam. vão parar, que são 45. Ele É verdade, é. Mas está-se a fazer para se inscrever. Os não inscritos são 45. É, E os que não sabem onde vão parar são 35, que é dar 90 no total. Bem, isto aqui basicamente, o crescimento deve-se à política e àquilo que são os valores que esses partidos defendem sobre a questão da perda da soberania dos países em relação à Europa, não é? As questões da imigração e do controle de fronteiras, às políticas das alterações climáticas, aquilo que é imposto. Por isso é que os verdes também perderam alguma participação. Se calhar as pessoas na Europa estão fartas dessas lutas climáticas. Eu não digo que sejam válidas ou não, mas o que se traduz nos países, nomeadamente aqui em Portugal, é impostos. Não se traduz em mais nada, é impostos. Políticas também de controle de fronteiras e do pacto migratório. Assim é que é. Questões da agenda ZWOC, agenda 2020, 2030, que está a ser implementada. Portanto, estas são as políticas que fazem um pouco de mexão aos partidos da direita. Por isso é que se calhar ganharam algum protagonismo, porque se calhar os europeus também estão a ficar fartos disto, porque isto não é só em Portugal, isto é em toda a Europa. Então era melhor não estarmos na Não. Estou a perguntar. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos de estar na União Europeia, mas não podemos estar de mão estendida para a Europa, feito pedintes, em troca da nossa soberania. Não é? A Europa diz e nós fazemos, que é aquilo que nós temos feito. Nós já falámos aqui há Mas se nós fazemos parte de uma União, não tem que haver democracia, chamamos assim, dentro da própria União? Sim, tem que haver democracia. Nós não podemos transformar a Europa num dos Estados Unidos. Não é? Cada país é soberano. Isto é a minha opinião. Cada país é soberano. Mesmo nos Estados Unidos,
de Estado para Estado há leis diferentes e legislações diferentes e cá devia acontecer a mesma coisa, mas não, pelos vistos não acontece. Há uma política europeia para isto, há uma política europeia para aquilo. As pessoas acabam por... Então, mas andamos a votar aqui, então acaba por ser muito mais importante as eleições europeias do que as próprias eleições aqui. Já acordaste? Como? Já acordaste? Eu há bocado já tinha dito isso. Na minha primeira intervenção falei nisso, que as pessoas não têm noção que estas políticas, estas eleições que não votaram, são mais importantes que as daqui. Dito isto, aqui nos meus apontamentos, tenho aqui umas questões interessantes que se falam na Europa. Questões do exército europeu, não é? Porque há países aí que querem e já voltaram a implementar o serviço militar obrigatório, porque a Europa neste momento está a atravessar vários desafios, nomeadamente questões diplomáticas e económicas via militar também, nomeadamente da posição sobre a Ucrânia, a questão Israel-Hamas, questões diplomáticas, a questão do próprio armamento da Europa, e depois temos estas divergências das soberanias europeias e do controle de fronteiras, que será Como é que resolves isso? Cotas. Cota? Sim, por cotas. Nós somos os pequeninos, temos uma cota pequenina. Não, estamos a falar de imigração. Há cotas de Não imigração. vamos misturar aqui os temas. Está bem. É colocar onde faz Eu falta. estava a falar no geral, mas pronto. No geral? Pois, tu estavas a dizer uma série de coisas. Não, eu estou a fazer uma retórica. Estou a falar no geral, abrangente. Ok. De qualquer das maneiras, salientar que realmente a esquerda está a perder lugares. O da Leste ficou muito cá em baixo, os Verdes também tiveram uma derrota, com menos 20 lugares, e a extrema-direita, digamos assim, que é o nome que eu dissesse há pouco, estou a fazer à vontade, está a ganhar alguns lugares. E vamos ver o que é que a senhora Meloni vai impor, talvez, à Ursula von der Leyen em troca de apoio. Se é que isso vai para a frente. João Carvalho. Só para dar um remate aqui na questão ainda das eleições nacionais e desta questão dos comentadores. Eu digo já que eu, por norma, não vejo comentários e nem sabia quem são os comentadores da TVI. Isso eu também não. Eu não vejo nada disso, não é? Não tenho paciência para isso. E devo dizer que quando soube que tinha sido escolhido o lugar, eu até escrevi isso no Facebook. Não conhecia o senhor, mas à partida não concordo com o princípio. Não é? Escolher uma figura mediática só porque é mediática e isso pode trazer votos. Não concordei com o princípio. Sem embargo, até acho que ele fez uma boa campanha e que provavelmente até vai fazer um bom trabalho no Parlamento Europeu. Porque, de facto, no Parlamento Europeu precisamos menos de políticos e mais pessoas que saibam tratar coisas novas e ter visões novas. Então, isso também é preciso no Parlamento Europeu. É menos político, é evidente. Não sei se ele daqui para a frente vai passar a ser mais político, mas é menos político. Mas devo dizer, em relação a essa ladainha dos comentadores de esquerda, que não sei o que, não sei o que mais, há uma coisa que eu faço. De vez em quando compro o Jornal Público e leio as crónicas da Carmo Afonso, que são crónicas absolutamente tendenciosas, porque só abordam sempre partes das questões, não abordam as questões todas. Ainda no outro dia, por causa do IRS jovem, que foi anunciado por este governo, ela fez um artigo inteiro a analisar a fatia do IRS jovem dos jovens do escalão superior, dos jovens de mais de 80 mil euros por ano e não sei o quê. Coisa que é ridícula porque, efetivamente, esses jovens são, digamos, uma coisa residual, não é? E eu já escrevi 2 cartas para o Jornal Público, cartas ao diretor, para criticar a senhora, e os gajos não as publicam. Fiz queixa ao provedor do leitor do Jornal Público e veio com uma conversa esfarrapada que as minhas crónicas não eram objetivas e não sei o que. Quer dizer, fez apreciações, em vez de publicarem as cartas ao diretor, que é aquilo que eu vejo, fez apreciações e fez censura às minhas cartas e não as publicaram. Portanto, isso é só para ver esta questão dos comentadores de esquerda, etc. Bom, sobre a Europa, é evidente que a correlação de forças no Parlamento Europeu, que é aquilo que nos interessa principalmente, mantém-se. Não é? Porque este crescimento suposto da extrema-direita... Não é assim. Não, o crescimento da extrema-direita atingiu 2 dos principais países da Europa
E isso é que tem que preocupar, que são os países mais contribuintes para a economia europeia, que são a França e a Alemanha. Principalmente a França, em que Macron, resultado, e devo dizer já, porque não, eu gosto de pôr estas clarinhas, Macron é um subproduto do Partido Socialista francês, porque não se esqueçam disso, não é? E, portanto, as suas políticas... Eles também estavam quase moribundos e agora... É evidente, o que acontece em muitos países é que comunistas e socialistas, quando veem que estão a perder, mudam de nome para tentar apresentar-se como uma coisa nova, que é aquilo que aconteceu com o Macron, só que o povo francês cansou-se, não é? Porque, de facto, a situação económica da França não é brilhante, não é? E tem sido a França um dos países que tem mais sofrido com a questão, portanto, das transformações económicas que existem um pouco por toda a parte e, de facto, a economia francesa não está bem. Mas na Alemanha ainda foi pior, porque o partido do poder ficou atrás do partido da extrema-direita radical. Tão radical que até a senhora Marine Le Pen quer expulsar os gajos, o AfD, do partido europeu onde eles estavam, não é? Portanto, é só para ver o Estado... E pior do que isso, esta organização de extrema-direita ganha em todos os Estados que eram da antiga Alemanha de Leste. É isto o contributo dos comunistas para a sociedade atual, é que efetivamente transitaram todos os Estados que eram governados pela RDA, estão todos a votar maioritariamente nesta extrema-direita radical, racista, fascista, xenófoba. Portanto, quem quiser fazer ligações, que as faça. Agora, em termos de Parlamento Europeu, eu estive aqui a fazer as contas. O que é que vai acontecer? Não é preciso. O que é que vai acontecer? Vai haver novamente uma distribuição de coisas entre o PPE, portanto, vai ter a presidência da Comissão Europeia. O equilíbrio alterou-se. Não se alterou nada, continua na mesma, pá. Eu tenho aqui os dados, pá, que resultaram agora, pá. Aqui os dados. Pá, eu tenho aqui, pá, o PPE tem 186 eurodeputados. Exatamente. Os socialistas têm 135. Os Renovar a Europa, que são os liberais, também podem fazer, são 79. Alterou um bocadinho com Está bem, mas isto no total são 720. Estes três partidos, em conjunto, dá quase 400 eurodeputados ou mais do que isso. Epá, isto é mais de metade. E, portanto, o que é que acontece? Agora, vai haver uma redefinição, porque vocês não se esqueçam que esta coisa que se chama de extrema-direita está dividida em dois grandes grupos europeus, que é a identidade e a democracia e os conservadores e reformistas. Por exemplo, a senhora Meloni não está naquela coisa que estava a AfD e onde estava a Le Pen, que é a identidade e a democracia. A senhora Meloni, os irmãos de Itália, estão nos conservadores e reformistas. São aqui uma extrema-direita fofinha, não é? À qual se quer juntar a Marine Le Pen para fazer pandan no Parlamento Europeu. Portanto, ou seja, dividir estes gajos da identidade e da democracia, que são os mais da direita, onde está o Chega, não é? Querem, e estou convencido que ela vai tentar juntar-se com a Meloni, os irmãos de Itália, e entrarem para os conservadores e reformistas ou fundarem um novo grupo europeu. E eu, por acaso, acho esta coisa interessante, porque quando o Sacramento fundou o PPD, quis inscrever o PPD na Internacional Socialista. O Sacramento sempre disse que o PSD é um partido social-democrata no sentido social-democrata socialista, não é? Porque é o nome que se dá na maior parte dos países aos socialistas ou sociais-democratas. E não conseguiu. Porquê? Porque na altura havia uma grande rigidez na Internacional Socialista, a Internacional Comunista e não sei o quê. Agora, isto desapareceu. Para já, os comunistas e socialistas desapareceram. E, portanto, aquilo que agora existe são um conjunto de coisas que se chamam outro nome, não é? Onde é mais fácil saltarem de uns para os outros. Eu até acho curioso isso, que andam todos a saltar de uns para os outros. Eu estou convencido que esta senhora Meloni, dos irmãos de Itália, que dentro dos ultras da extrema-direita, por exemplo, é a única que apoia a Ucrânia. E, portanto, isso dá-lhe um estatuto que, efetivamente, a nível europeu, vai fazê-la subir um escalão de ficar mesmo da extrema-direita para ficar assim numa direita mais tradicionalista, etc. Mas essa já vem da escolinha do Mussolini. Pois, mas isso era no passado. Escola toda. Ela, quando nasceu, já o Mussolini estava a fazer tijolo há muito tempo e, portanto... Está bem, mas ela já andava daí. Pronto.
Essa é a ideia do Vítor Orbán. É a junção dos dois grupos, mais alguns não inscritos. Onde ele... Ou um grupo novo. Sim, a junção dos grupos, um grupo novo, mais a junção de uma série de novos inscritos, onde ele próprio está incluído, queria criar um segundo maior O grupo. problema é que o Orbán apoia a Rússia. E os outros não. Isso é a ideia dele. Se ele apoia, o que as pessoas querem é participação e poder. Pois, mas Isso, o resto das opções ficam lá depois em segundo plano. Não é? Continua. Não, foi só mesmo esta chega aqui, porque isto é mesmo uma ideia. Mas é que tu tens de falar. A ideia era mesmo. Porque essa é mesmo a ideia do Vítor Orbán, mas nisto é a junção destes dois grupos, mais os dois inscritos e criar então o segundo maior grupo a nível do Parlamento Europeu. Não é? Mas pronto, lá tem que haver estes. Já que entramos estas neste, junções, neste estas tema, junções. podes continuar. Não, a nível da Europa é só mesmo isso, porque sem esta junção, há alguns ajustes a nível dos grupos, que a esquerda realmente está a perder, não há a esquerda, os verdes, não há volta a dar a este tema, fruto talvez de más políticas sucessivas que têm sido feitas. Não há outra forma de dizer as coisas e a extrema-direita realmente levantou e muito. Eu estava aqui a fazer as contas, mesmo sem os inscritos, os não inscritos, quando faz parte do Vítor Orbán, ficariam os dois Aos grupos. inscritos, aos novos que não sabem para onde é que vão, Exato. dão 90. Só a junção destes dois grupos ligados à extrema-direita ficaríamos com 131 eurodeputados. A junção de ambos. Não é maioria, mas é muita coisa. Ou seja, mais, Não é maioria, mas é muita indo coisa. buscar mais 40 ou 50 ali perdidos no. Porque a questão dos equilíbrios no Parlamento Europeu e na União Europeia são muito complicados. José Carlos Pires. Nós não devemos meter, na minha opinião, a cabeça debaixo da areia. Temos de reconhecer, Claro que não. temos de reconhecer que os partidos de direita ou de extrema-direita tiveram algum crescimento e algo mais Eu significativo digo, e mais substancial do que algum. em dois países ou três. Também, na minha opinião, Macron não faz políticas socialistas nem comunistas, muito longe disso. Não sei onde é que foram buscar essa, mas não faz a política socialista. E em relação à antiga RDA, o muro de Berlim já caiu há dezenas de anos. Se calhar agora são os netos e os bisnetos dessas pessoas. Há transformações, há aquilo que eu Não normalmente foi chamo, chegar a tantas dezenas, mas. aquilo que eu chamo normalmente as modas. Isto é um bocado as modas. Se calhar já houve a moda mais dos partidos verdes, dos partidos do ambiente, se calhar depois há modas dos partidos mais à direita ou mais à esquerda, tem um bocado de modas. Isto é Europa, realmente. Mas essas modas são como as estações Não. Há modas da moda ou são resultado de políticas. Há modas e modas. Há modas, isto é a minha opinião pessoal, há modas que são derivadas de saturações Então não é de moda. sistemas Então não é moda. que podem levar a que haja depois o tal voto contra. Mas também pode haver a concordância de tentar virar o país, seja ele qual for, mais à direita, ou neste caso mais à direita, ou mais à esquerda, e portanto haver. E depois às vezes também há, na minha opinião, figuras mediáticas, por vezes, à frente dos respectivos partidos em todos os países, não é só cá em Portugal, mas em todos os países. E isso também, O Hitler chegou ao poder de uma forma legal. sim, exatamente. São, como é dizer, são as influências pessoais e depois agrega à volta dele. No outro dia eu vi uma caricatura, que por acaso não era portuguesa, era estrangeira, em que era tipo um rebanho e depois tinha à frente uma ovelha muito grande e depois vinham as outras ovelhas mais pequenas atrás. Não era bem essa a questão que eu queria dizer em relação ao Hitler, mas quer dizer, é mais a personificação numa só pessoa e portanto acontece isso. Em relação aos grupos, Como a história vive de ciclos. exatamente, e os ciclos às vezes mudam radicalmente, não é? Em relação aos grupos, e mesmo para acabar, se esses dois grupos juntarem-se, claro que o grupo é maior, mas como aqui também já foi dito, há vários obstáculos, se calhar, nessa junção, desde a Hungria, que apoia a Rússia, como aqui foi dito, se calhar há visões diferentes dentro desse grupo. Portanto, eu tenho algumas dúvidas se esse grupo se vai juntar.
mas os 3 grupos principais continuam a ser os que eram, com uma ligeira subida dos liberais, que também tem-se de reconhecer, mas não foi, os liberais foi isso que subiu. Sim, o levar a Europa. Sim, ganharam, subiram. Eu penso que sim. 79. Mas continuam, portanto, a ser mais ou menos as mesmas forças. Agora, isto mais que as forças, convém, na minha opinião, o importante são as políticas. Realmente. 105. E essas políticas é que podem ter influência. Essas políticas é que podem ter influência nas populações dos países. Quando, por exemplo, vamos pôr aqui o nosso caso de Portugal, se nos reduzirem as cotas em termos da pesca, não é? Nós já estamos a ser prejudicados. E depois, se calhar, começamos a vir peixe de Espanha, porque a Espanha tem uma cota maior. Se houver, portanto, uma coisa que foi muito falada nos últimos 2 anos, que foi as questões da agricultura e aquela questão dos agricultores. Portanto, nós, se calhar na agricultura nos últimos anos, também temos, ainda recentemente eu estive no Alentejo e dizia uma pessoa lá do Alentejo, olha, isto tudo aqui, há uns anos era nosso português. Agora é de espanhóis. Agora, estas eram oliveiras, É de espanhóis. era tudo espanhol. Portanto, Pois, há aqui muitas coisas que poderá-se lá fazer, principalmente na defesa de Portugal, na defesa da sua independência também. As grandes empresas portuguesas do passado já não é portuguesa, portanto também não é por aí. Eu penso, nós até estamos bem colocados, temos o António Guterres no lugar da ONU, portanto, nem estamos assim, em termos políticos na Europa, não estamos assim. Se calhar vamos ter o próximo presidente Não sei, é uma questão. do Conselho Europeu. Sim, é uma questão que eu aqui já abordei, na minha primeira iniciativa, com relação do António Costa. Mas, por isso é que se calhar muita abstenção em todos os países. As pessoas parece que não ligam muito, estas eleições são lá do outro lado, são lá na Europa, são lá para lá, mas depois elas têm grande importância no nosso dia-a-dia, em certas impacto políticas, no nosso dia-a-dia. em certos apoios e até às vezes no desenvolvimento ou não do próprio país em zonas estruturais, como por exemplo acesso a autoestradas, pesca, agricultura, vias rápidas, sei lá, agora que se fala também muito da questão das imigrações e das migrações, e portanto há aqui uma série de aspectos que têm importância, mas a abstenção até foi menos que o habitual, mas continua a ser bastante alta. Eu, quanto a isso, acho que o povo está desinteressado da política ou tem falta de literacia política. Eu vou pelo lado de falta de interesse. Se as pessoas estivessem interessadas, iam saber em quem é que iam votar, a quem é que pertencem os grupos políticos dos partidos para que votam, quem é que é a cabeça de lista, enfim, e se estão contentes, neste caso, com a... Ler os programas desportivos. Sim. Alguns até já alteram nos sites, que é para não dar tanto nas vistas. Não sei. Eu também não sei do que é que ele está a falar, não vou fazer parte. Portanto, eu estou a dizer que o moderador opinar, então... de qualquer das maneiras, o que eu queria dizer era, por exemplo, se as pessoas estão satisfeitas com o trabalho que o Stand van der Leyen tem feito, as pessoas têm que se manifestar. Eu uso van der Leyen, pertence à família da política. Cá quem é que representa? Neste caso, PSD. A AD, neste caso. E por aí fora. Isso é que as pessoas também têm que ter essa atenção. Relativamente àquilo que estava a dizer, falou há bocado e bem aí nessas questões do Alentejo e da pesca e das cotas. Por isso é que é importante que os países tenham a sua soberania. Até porque Portugal, relativamente em pescas, é o país que tem a maior zona exclusiva de pesca. Acabam os outros por ir buscar aquilo que é nosso. E nós estamos limitados. Se bem que também há uns anos atrás fomos subornados em troca de apoios europeus para bater a nossa frota pesqueira, que é uma vergonha. E pronto, agora andamos atrás do prejuízo. Quem diz isso diz na agricultura, diz no resto. Portanto, foi aquele grande sonho bonito da comunidade europeia, em que fomos nós, exatamente, onde fomos atrás daquele sonho. O problema é que os outros têm muito mais poder económico e têm tudo a mais do que nós, e nós somos ingênuos e temos muita boa vontade, mas depois falta-nos o resto. O que é certo é que a gente se vai desenrascando com o pouco que temos. Mas isso não chega. Um país como Portugal produz produtos, aliás, nós concentramos só naquilo que são os produtos de excelência. Tudo o que nós temos é de excelência.
nem sequer está ao alcance do bolso de qualquer comum português. Vamos falar, por exemplo, de serviços. O que é que nós produzimos? Turismo. Ninguém pode, um português comum, não pode ir de férias num Algarve, num resort. Ou vai através de um alojamento local, ou de um contacto de alguém que tem uma casa ali mais barata, ou assim. Ninguém pode ir para um hotel assim usufruir isso. Nós estamos a vender serviços a estrangeiros. Basicamente é isso. Aqui acho que em Portugal, ao nível das políticas europeias, os apoios que estão a ser dados, isso agora cabe ao governo que está a exercer, canalizá-los para as áreas em que fazem mais falta. E nós temos aqui um grande problema, e vou falar que é a questão da habitação. Temos falta de habitação. Social. Temos falta de habitação social. Até porque os ordenados que se praticam hoje em dia não chegam. Porque de resto, de infraestruturas, nós temos tudo. O que é que faz falta aqui em Portugal de infraestruturas? Temos tudo. Já não vou falar destas primeiras travessias. Falta investimento nas pessoas, falta investimento na indústria, falta investimento na certificação, nos empregos, para a qualificação das pessoas, porque as pessoas aqui não dão, mas quando imigram vão lá para fora, são valorizadas. Cá é que não são. Ao nível da educação, por exemplo, pode-se verificar que os nossos estudantes saem daqui, cá não têm emprego, mas vão lá para fora com altas qualificações e chegam assim às empresas e têm boas remunerações. Isso é um pouco de falta de visão estratégica daquilo que se devia de reinvestir. Já foi investido, mas fala-se em quando eu falei nesta questão da certificação da educação dos nossos estudantes, fala-se nestas questões, por exemplo, investimento na certificação de adultos. Uma pessoa faz lá, faz um curso, faz aquela questão das novas oportunidades, competências. Isso para mim é gastar dinheiro. Ajuda a pessoa sim, mas isso é gastar dinheiro. Investir mesmo em quem realmente precisa, nomeadamente pessoas para tirar cursos. Aqui em Odivelas, penso eu, e corrijam... Os adultos já não precisam? Não vou dizer que não precisam, mas uma certificação, uma coisa a dizer que tu fizeste isto, não aprendeste nada ali. Aquilo dá-te uma certificação, dá-te uma experiência de vida. É inteiramente de acordo contigo. Pronto. O que eu queria dizer era, aqui em Odivelas, penso eu que vão fazer ali um dormitório no mosteiro, certo? Para os alunos. Pronto, é uma boa medida. Acho que é uma boa medida. Isso tem fundos europeus envolvidos nisso. É uma boa medida. É uma boa medida. É um exemplo. Mas esta é uma em muitas que não são... Pois é tudo disparatado, para aqui, para ali, onde faz falta, mas como é que faz falta? O que é que eu tenho a dizer também sobre esse bocadinho? Faz falta aqui de muita fiscalização e também para onde é que vão os fundos e para onde é que são canalizados e não sei para onde é que não fazem falta. Isto porque Portugal é um país que vive mão estendida para a Europa. Se calhar para o Manuel II. Pois, não sei, dizem que sim. E o moderador não opina. Olha ele! Não, lança questões. Só que tu não agarraste na questão. João Carvalho. Sim, Está bem. lança. Ai, não queres lançar nada? Não. Então vou eu. Vocês parecem que estão esquecidos. Eu acho graça que quando indicaram a Marta Temido para candidata do PS, veio logo tu dizer a grande doutora das vacinas, que isto foi a pessoa que... Claro, A heroína do Covid. A heroína do Covid. Não foi. Quem foi os trabalhadores da saúde e foram as autarquias, que as pessoas parece esquecem disso. Se as autarquias não tivessem cedido instalações, eu queria ver onde é que ela ia fazer isto nos centros de saúde. Não é? Se não fossem as autarquias a libertarem instalações para se fazer este movimento e dos trabalhadores que deram tudo o que tinham para que o processo corresse bem a qualquer hora que fosse preciso e com todas as complicações, não é? Agora, esquecem-se também que houve uma pessoa na Europa que também contribuiu para isso. Foi a senhora von der Leyen. Foi ela que esteve à frente na Europa de todo o processo das vacinas. Não é só a Marta Temido em Portugal. Esquecem-se que isto houve um chapéu e que nós, sem os acordos que se fizeram na Europa para a compra das vacinas, etc., e depois com o PRR, que veio a seguir para a economia recuperar tudo isso é trabalho da senhora von der Leyen. Tem que lhe dar esse crédito. E hoje mesmo, o Governo assinou com 80 autarquias fundos do PRR para poderem aplicar em 3.000 casas em todo o país. 80 autarquias. O Governo anterior andava a patinar
na questão da aplicação do PRR, eu só gostava de saber se o Odivelas também estava incluído. Isso é que eu não consegui perceber, porque ainda não vi quais são as autarquias. E, portanto, hoje mesmo foi assinado um acordo para que se pudesse cumprir as verbas do PRR. Se isto não for feito até 2026, o dinheiro vai à vida, não é? E há 3 semanas atrás, o Governo libertou da União Europeia as verbas do PRR também para a saúde. E, portanto, é isto que é preciso em relação aos fundos. Não é só ter fundos, é executá-los. Porque o grande problema dos fundos em Portugal é que ficam sempre, a maior parte, por executar, quer por falta de... quer por burocracia E exagerada, alguns vão parar a sítios indevidos. quer por burocracia exagerada, quer porque são sempre os mesmos espertalhões que vão buscar o dinheiro indevidamente, não é? Pronto, e é só isso que eu tenho a dizer sobre isto. Rui, Eu não tenho muito mais a dizer sobre este tema da Europa, mas é sem dúvida um pau dos bicos. De alguma forma, perdemos a nossa capacidade de produção em muitos aspectos, nas pescas, na agricultura e tudo mais. na Marinha Mercante, Mercante, tudo. tínhamos a maior doca seca da Europa. A Europa, a construção naval, tudo mais, não é? Já há 10 anos. Sim, há muitos anos, exatamente, à conta, Exatamente. Não foi há muitos anos. Exato. à conta realmente do dinheiro que veio à Europa, mas por outro lado também, Quem é que os fechou? por outro lado também temos que perceber, se calhar sem esses apoios, não tínhamos autoestradas, hospitais e tudo mais. Sim, o balanço da Há entrada uma na ponderação, Europa, há uma ponderação que tem que se fazer sobre sejamos honestos, foi Sejamos positivo. honestos. Foi positivo. E depois lá está, pegando aqui noutra questão, todo este dinheiro que aparece, depois muitas vezes não é fiscalizado, não é? Muitas vezes, Ou quase todas as vezes não é fiscalizado. Dá-se dinheiro para acabar com certos tipos de agricultura, ou para a ajuda disto, ou ajuda daquilo. Né? Faz lembrar aquela Seixal histórias na agricultura, que investiu em tudo menos no gado. Né? Compravam casas, jipes e tudo mais, e o gado punha a morrer para vir receber todo o Mas o dinheiro. gado não é bom, porque isto liberta... Quer dizer, o metano, não é? O gado foi feito. Agora vamos... Provoca... Foi feito. Agora vamos do gado. Não é? Isto realmente, tanto dinheiro, às vezes falam tanto dinheiro, assusta-me um bocado. Depois não sabe onde é que ele é muito. Não sabe muito bem depois a sua aplicação. Espero realmente que não se perca esta bazuca, não é? Seja para a questão muito da habitação, que é um flagelo não só de Odivelas, mas ao nível nacional, não é? nos grandes centros Nos urbanos. grandes centros urbanos, como também depois no TGV, na terceira passagem sobre o Rio Tejo, na construção do aeroporto e tudo mais. Isso vai ficar para um próximo programa. Mas Acredito. continua. Não tenho. Eu estava aqui também, realmente aqui o Sr. João voltou aqui a esta questão de ver se o Odivelas estava metido nestes 80 municípios e também estava a tentar perceber ou não. Da minha parte, não tenho. Sobre a Europa, não sou Olha, uma boa medida para a Europa era o apoio à natalidade nacional dos países. Isso é que era. Só um bocadinho. Natalidade. Odivelas está garantido. Não, aqui o tema nacional. Nacional. Tomem atenção. Dois minutos. Isso é a agenda walk. Eu adoro essa coisa da agenda Não tinhas walk. acabado. 3 minutos para cada um para concluir. José Carlos Pinto. Não, sobre este tema, penso que foi tudo dito, dentro das diversas perspectivas das pessoas e da sua maneira de pensar. Mas acho que, por exemplo, na questão dos salários, nós continuamos muito abaixo da Europa. Eu ainda recentemente, na semana passada, estava em Tavira e houve um dia que estava muito a ver ao tempo e eu fui ali perto da Espanha e à Monte e eles ganham o dobro do que nós ganhamos. Mas fui ao supermercado, por exemplo, e os preços são equivalentes aos nossos. Nas lojas, seja de vestuário, seja de calçado, Há coisas que estão mais caras que nós. Há coisas que estão mais caras que A gasolina, por exemplo, devido aos impostos sobre o combustível. Mas os ordenados deles, portanto, são muito mais altos que nós. Eu acho que aí é que foi das coisas que nós perdemos em relação aos outros europeus, tem sido nessa questão. Em relação à mão de obra que vai para o estrangeiro, eu também preferia que ela ficasse em Portugal. Agora, quando, por exemplo, um enfermeiro, ou um médico, ou uma pessoa licenciada vai ganhar 3 ou 4 vezes mais para a Holanda ou para a Inglaterra,
como eu conheço um caso de uma pessoa da área da saúde que foi ganhar cerca de 3 a 4 vezes mais do que ganhava em Portugal, depois de tirar um curso com uma altíssima nota na Universidade de Enfermagem ali ao lado do Hospital Santa Maria. Portanto, não é de admirar. Mas a grande questão é que foi Portugal que o formou e que investiu na sua formação. Pois é, mas eu vou citar aqui um exemplo que poderá vir a talho de força. Há muitos anos a Carris começou a formar motoristas. E o que é que acontecia? Passado pouco tempo, piravam-se e iam-se embora. A escola em Cabo Ruivo, agora não. Agora eles têm de assinar um contrato em que têm de ficar uns X de anos na Carris. Isto acontece. Porquê? Porque a Carris investiu em ele tirar a carta de condução de passageiros, investiu uma série de pessoas que são os professores, os não sei quantos lá estão, que toda a gente diz que é uma ótima escola, portanto, Investiu na formação deles. e portanto, agora se calhar se nós disséssemos assim, as pessoas que estão nas nossas universidades públicas são, entre aspas, aquilo entre aspas é mesmo para acontecer, são obrigadas a ficar na sua área durante X anos. A Força Aérea fez isso. Assegurar os pilotos. É com dinheiros nossos. E já se devia ter feito isso em relação aos enfermeiros, em relação aos médicos. Quer dizer, vais, pagas um curso e depois fazes. Sim, uma coisa é nos privados, por exemplo, em que a pessoa paga o curso e tem Só que o teu presidente de Câmara disse isso numa reunião de Câmara e foi crucificado. Mas eu não estou aqui a dar a opinião do Presidente da Câmara ou de quem não está Sim, na Câmara. sim, Estou a dar aqui sim, a minha sim, opinião sim. pessoal. Sim, sim, E sim. citei o caso da Carris. Sim, mas devia ser em tudo. Eu considero válido. É o país que os Eu forma, é considero o país válido. que lhes Se paga. for numa universidade privada Não estou a opinar. em que se paga a mensalidade e que às vezes não são tão baixas como isso, a pessoa já pagou, é capaz de não ter pago o seu curso, mas pagou parte. Se não pagou completo, pagou Mas muita gente é no público. quase completo. Agora, quem está no público. Aliás, nas faculdades de medicina era tudo público. Sim. Portanto, Então, mas no público os estudantes também pagam. sim, mas não pagam as mensalidades. Os motoristas a Carris pagavam a formação à Carris. Então, é diferente. Sim, mas Então porquê que andam os estudantes aí a combater, que querem diminuir as propinas porque não conseguem aguentar-se, têm de pagar residências Saltar e por cima tudo, do e agora ainda governo. queres que eles... não, eu pessoalmente o que eu acho é que o governo devia apoiar em termos de baixar as propinas, em termos de residências para Mas não eles. estejas a dizer que eles estão como as coisas. Não, em termos de Nós residência para motoristas, eles, João, em termos de João, residência Não, para ao eles. contrário. Já lá vamos, E João. essencialmente dar Olha, condições os teus 2 a quem minutos já estuda. passaram. E depois dar condições em termos salariais para ficar em Portugal. E não é com salários, que eu não quero aqui dizer que é de miséria, que não gosto de utilizar essa palavra, mas são salários muito mais baixos que toda a Europa. E portanto, temos de dar condições para eles estudarem, temos de dar condições para eles viver quando são deslocados do seu meio, da sua terra, mas ao mesmo tempo temos depois também de dar condições em termos monetários, em termos de condições de trabalho, já não digo iguais Para eles cá à ficarem. Europa, mas perto disso. Portanto, tem de ser as duas coisas. Senhor, Daniel, Bem, 2 minutos. eu gostei do que ele disse aqui, falou muito bem, foi ao encontro daquilo que eu disse, mas também gostei daquilo que o João Carvalho falou. As pessoas pagam o curso é delas. Paguem muito ou pouco, o curso é delas. Aí, se o curso fosse patrocinado pelo Estado, sim senhor, aí tem que cá ficar, porque foi um investimento estatal na sua formação para as áreas específicas que fazem falta no nosso país, para completar os quadros. Não sendo, eles são livres de procurar uma vida melhor. Aí, vou acabar com uma frase muito interessante que diz o seguinte, já diziam os romanos, isto é uma questão cultural, já diziam os romanos, não era? Na Ibéria vive um povo lá embaixo que não se governa nem se deixa governar. E isso é um bom reflexo daquilo que nós somos. Não nos governamos nem nos deixamos governar. Vou dar a palavra ao João Carvalho. João Carvalho. Não, eu só vou, se me permitem, só vou falar de uma questão de Odivelas. Mais uma vez, vai haver essa vergonha do concurso das Misses em Odivelas, ainda apoiados pelas juntas de freguesia. Acho que isto é a maior vergonha que Odivelas devia se envergonhar disto, porque de facto é uma maneira de abordar as mulheres completamente degradante, ultrapassada, anquilosada, e eu admiro como é que freguesias que se dizem progressistas apoiam concursos desta índole.
levo aqui o meu protesto público contra essa porcaria desse concurso das Misses. És deputado municipal, já apresentaste alguma moção, alguma coisa nesse sentido? Não é a Câmara que apoia. Logo já fez essa apresentação. Na Assembleia Municipal? Mas pode apresentar também nas assembleias freguesias. Alguém obriga as medidas a irem para lá? Mas isso é por causa que É obrigatório. Calminha, mas É o conceito. Um de cada vez. sim, o próprio conceito em si. João, O próprio conceito em Rui si é Santos. que parte. Mas eu não sei, eu desconheço. Por acaso convidaram dia 8, mas eu também não fui. Rui Santos. Parte de um princípio errado do próprio concurso. Pronto, eu termino mais uma vez com um apelo. Apareçam, é amanhã, não é? No jogo de treino, no GDVD e do nosso querido Braga. Vai ter uma transmissão, que essa transmissão é em direto. Pareçam, vão se divertir com os miúdos. Eu diverto-se imenso também com a vossa presença. 30 segundos. Já que estamos nos centros populares, e eu no sábado estive lá presente, se querem comer uma boa sardinhada, vão à sexta à noite, ao sábado, ao almoço e ao jantar, e ao domingo, ao sábado e ao almoço e ao jantar, aos bombeiros de Caneças. Há aqui duas pessoas que concordam. É verdade, eu concordo e aconselho que ajuda os bombeiros a promover Exatamente. as suas ações e a realizar os seus objetivos. Neste caso, é a reparação de uma viatura. Portanto, sempre, além de estar aí a comer e divertirem-se, estão a ajudar os bombeiros. Eu já agora, se me convidarem, eu vou lá. Força. Não, se tu me convidares, eu Ah, vou. estás convidado. Estás convidado, aparece lá no sábado. Exato, aparece lá. No sábado. E assim chegamos ao fim do Informalidades no masculino. Para a semana o Informalidades volta, com a Carla Fonseca e com as comentadoras do painel feminino, com uma convidada especial, porque vamos falar de multiculturalidade e interculturalidade. Odivelas é dos conselhos. Há quem diga que é o segundo, eu digo que é o primeiro em termos de nacionalidade, e está escrito. E vamos ter, por isso, a vereadora